Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao meu podcast. Eu sou a Sofia Rito e sou uma eterna apaixonada pelo mundo espiritual. Sou autora de mais de uma dezena de publicações, porque escrever e partilhar a minha magia com o universo é também uma das minhas grandes paixões. Sou terapeuta espiritual, taróloga e professora de milhares de alunos que decidiram transformar-se, espalhando a sua magia pelo mundo. Este podcast tem a importante missão de reduzir as barreiras entre o mundo terreno e o espiritual, aproximando-te cada vez mais dos teus guias espirituais. A cada episódio, partilho a minha jornada mágica de desenvolvimento espiritual. Vou falar dos temas que mais me apaixonam e terei como convidadas as pessoas que mais me inspiram. Grata por estares aqui. Vamos? Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. Finalmente regressei, eu sei que vocês estão assim muito ansiosos aqui por mais conteúdo e desta vez trago-vos aqui uma pessoa que certamente vos traz muita curiosidade, que é a Júlia Flor. Para quem não sabe, foi a pessoa que ilustrou o Oráculo da Alma e agora o Oráculo dos Espíritos. Eu tenho a certeza absoluta que vocês vão querer saber muito mais sobre este processo tão mágico que é a canalização de um oráculo, e aqui é o meu trabalho de ilustração também com a Júlia, que é ela que ilustra e eu que trago aqui as mensagens para ela ilustrar. Bem-vinda, Júlia! Muito obrigada, Sofia. É um prazer estar aqui. Feliz de poder estar compartilhando a minha experiência em todo esse processo, né? Eu gosto muito de ilustrar para você, eu gosto muito do seu trabalho e assim, eu sinto demais a energia que você quer passar pelos seus decks, sabe? Então acho que é uma Uhum. coisa que vai ser muito interessante das pessoas saberem, assim, porque tem muita coisa que eu quero falar também, porque eu tive muitas experiências muito fortes com o seu deck, principalmente, né, com o Oráculo dos Espíritos, o Oráculo da Alma também. Mas assim, experiências que eu quero assim contar para as pessoas, sabe? Mas Uhum. É não isso é todo mesmo. mundo, né? Pois é, não é todo mundo que está habituado à cartomancia, enfim. E eu acho que eu absorvo muito tudo que as cartas querem passar. Eu acho que assim, elas têm um impacto muito grande sobre mim, sobre as coisas que eu estou lidando no momento, cada carta que eu estou ilustrando, eu sinto que ela quer me dizer. E, assim, é um processo forte, sabe? Quer dizer, imagino que para você mais ainda, né? Porque você que está Sim. psicografando, né? Eu lembro, inclusive, que você me contou que foi um processo forte para você também, Sim, né? sim, 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 sim. É sobre esse processo que nós hoje vamos aqui falar, mas antes disso eu queria só contar aqui às pessoas como é que a Júlia apareceu na minha vida, não é? É importante. Então, nessa altura tinha mesmo acabado eu própria de ilustrar o Oráculo da Alma, não é? Decidi ilustrar o Oráculo da Alma sozinha, porque muitas vezes eu sentia que a energia às vezes não estava lá. Eu não quero que as cartas sejam vazias, não é? Que elas têm realmente que comunicar e para isso esse processo criativo não pode ser feito não se pode, na minha opinião, claro, cada pessoa tem a sua, mas não se pode ir buscar imagens a um banco de imagens, não é? Eu acho que tem mesmo que existir lá a entrega da ilustradora e toda essa energia, e então eu decidi ilustrar o Oráculo da Alma. E na altura que eu estava mesmo a finalizar, já tinha entregue até na editora, o Oráculo da Alma, a Júlia contactou-me pela minha página do Etsy, Foi. ah, onde eu já vendo os meus baralhos há vários anos, os meus oráculos, os meus baralhos originais, o Lenormand, a Sibila, o Tarot, o Keeper agora, e os meus pêndulos também, os exclusivos. Ela contactou-me, e eu na altura disse-lhe que não havia, então tinha acabado de fazer um, não é? Tinha mesmo acabado e não estava a pensar noutro projeto. Ela disse: Olha, eu gosto muito do teu trabalho. E eu, pois, olha, podes gostar, mas eu agora já acabei, já entreguei. E, entretanto, ela deixou-me o link e eu disse: Quem é que é afinal a Júlia? Lá fui à procura, porque eu de facto tive, ou se tenho sempre alguma dificuldade em encontrar a ilustradora certa para aquele tema. Ah, e depois eu adorei realmente o trabalho que eu vi da Júlia, foi assim mesmo muito mágico. Eu disse, E então eu contactei a editora e disse: Para tudo,
paramos todo o processo. Eles ficaram assim, como assim paramos todo o processo? Sim, paramos todo o processo. Vocês não vão publicar com as minhas ilustrações, vão publicar com as ilustrações de outra ilustradora que ainda nem sequer começou a fazer, mas que vai ser rápida. Foi, que bom que a gente conseguiu, assim. Eu ilustro cartas tem 4 anos agora, né? Eu sempre gostei muito de cartomancia. Minha avó sempre foi uma pessoa muito esotérica, assim. Eu via ela usando tarô quando eu era criança, né? Eu sempre gostei muito de simbolismo, assim. E eu sempre gostei muito de ficar olhando as ilustrações, assim. Desde criança sempre amei desenhar, né? Segui por esse ramo, acabei me especializando com ilustração editorial para livros infantis, assim, às Sim. vezes livros de moda também, mas eu me redescobri nesse mercado de cartas, né? Quando eu ilustrei o primeiro deck para uma amiga, um deck Lenormand, minha amiga Valentina Viana. E eu comecei a partir daí, assim, eu comecei a entrar em contato com pessoas no Etsy, né? Pessoas que eu vi que tinham um trabalho interessante, que chamavam a minha atenção. Assim, claro que existem decks básicos que todo mundo conhece, né? A gente vê o Tarot, a gente vê o Lenormand, o Keeper, e esses são decks que eu estou bem habituada, assim, né? Uhum. Mas quando se trata de um conceito original, assim, eu confesso que não é qualquer deck que eu quero ilustrar, assim, porque eu acho que as pessoas procuram respostas nas cartas, sabe? Então, assim, eu gosto de ilustrar trabalhos de pessoas que sabem o que estão fazendo. Não é, eu não acho que qualquer pessoa pode, assim, achar que vai ajudar um monte de gente sem pesquisar nada, sem ter experiência nenhuma, assim, vou lançar um deck aleatório de sim, claro que as pessoas podem fazer e tudo, mas eu preciso me conectar com o trabalho, né? Então eu Claro, é muito preciso, importante. pois eu preciso ver como que eu vou responder o que a pessoa está escrevendo, né? Eu preciso ver o conteúdo de cada carta. E com a Sofia, assim, isso encaixou muito bem. Assim, já gostei muito da Sofia de cara na nossa primeira reunião, senti uma energia muito boa, assim. Vi o conteúdo dela na internet, eu falei, nossa, ela tem muito conteúdo muito bom, assim. Foi um Obrigada. processo muito gostoso fazer o Oráculo da Alma, assim. Esse deck, o Oráculo dos Espíritos, é muito interessante, como a energia é tão diferente do Oráculo da Alma, assim, a energia que você passa por deck, para mim, muda bastante, assim, sabe? O Sem Oráculo da Alma dúvida. é muito leve. Pois é um oráculo Então, leve, gostoso. mas por uma questão cronológica, não é? Vamos começar por falar um bocadinho sobre o oráculo da alma. Claro, claro. Só aqui para fazer, para contextualizar para quem ainda não tem o oráculo da alma. O oráculo da alma foi um oráculo que eu criei principalmente numa primeira fase para os meus terapeutas de mesa radiónica, porque por eles não saberem, alguns deles não saberem, se calhar a maioria não saber ler, por exemplo, tarô, não saber ler baralho Normand, ficavam com dúvidas. Obviamente que não há dúvidas sobre o trabalho que se faz na mesa radiónica, mas numa fase inicial, às vezes, é normal as pessoas dizerem: será que eu fiz bem? Será que eu não fiz bem? Então, o oráculo da alma, o objetivo é ele ser, no fundo, aquela visão que nós não temos, sentimos, mas não vemos, ouvimos no nosso ouvido interior, na nossa intuição, mas não estamos a ouvir com os nossos ouvidos físicos. Então, quando eles recebem alguém para, por exemplo, perceber como é que está o campo energético, podem ter uma percepção, mas não sabem exatamente qual é que é. Não têm a certeza absoluta daquela percepção. Assim como após fazerem a sua consulta de mesa radiónica, eles não têm uma percepção de como é que fica, não é? E às vezes as pessoas perguntavam, mas será que resulta mesmo? Claro que resulta, porque eu vejo nas cartas. Mas no fundo, o oráculo da alma foi ser isto, ser um oráculo para a alma, para avaliar o teu campo energético. E depois eu percebi que o oráculo da alma era gigante, ele não era só para os terapeutas de mesa radiônica, ele era para todos os terapeutas e para todas as pessoas. É uma espécie de um remédio para a alma que te vai permitir perceberes como é que está o teu campo energético, o que é que estás a emitir para o mundo, qual é que é a tua missão de vida neste momento, o que é que tens de trabalhar a nível espiritual, efetivamente, para poderes crescer, para ter este trabalho tão pedagógico. E depois de canalizar as cartas e de pintar as cartas, a Júlia recebeu e começou a conectar-se com as cartas e a fazer as suas próprias ilustrações. E então, Júlia, conta-me então agora como é que foi o processo e a tua conexão com o oráculo da alma. Foi, nossa, eu sou muito apaixonada pelo Oráculo da Alma. Vou te dizer que esteticamente, assim, é o meu deck preferido que eu já fiz para Hum. um cliente, sabe?
É um deck, inclusive, que eu gosto muito de usar quando eu tô com energia muito pesada, sabe? Quando o Uhum. meu campo energético tá muito embaixo, porque ele é um oráculo muito leve, muito gostoso, assim. E em cada carta, eu acho que ele também abre um pouquinho mais de espaço para leituras mais subjetivas, assim. Eu acho que você consegue explorar bastante esse deck para áreas muito diferentes da sua vida. E eu acho que todo o processo para mim foi muito leve, sabe? Foi um deck que me trouxe uma energia muito positiva, porque eu acho que todas as cartas te dizem qual caminho você tem que seguir de uma forma muito positiva, assim, sabe? Exato. Então é um deck que eu acho que te orienta muito bem, particularmente quando você tá assim, quando você tá angustiado, quando você tá com dúvida, assim, sabe? É um deck que te orienta de uma forma muito positiva, muito leve. E eu recomendo para qualquer pessoa, realmente, porque ele é um deck muito fácil de usar também, sabe? Eu acho que para Exato. iniciantes de cartomancia, ele tem, assim, tanto nas ilustrações quanto no conteúdo das cartas, eu acho que ele tem respostas muito claras, assim, e é um deck que a forma que você usa ele é muito tranquila, sabe? Você vê no manual de instruções tudo direito, você não precisa, assim, já ter estudado, assim, muito tempo de cartomancia, assim, você não está fazendo uma leitura complexa de um tarô e tal, até às vezes de um Lenormand, tem leituras de Lenormand que podem ser mais complexas. Claro. É. Então, assim, eu acho que é um deck que é uma excelente porta de entrada para o mundo da cartomancia. Eu acho que, inclusive, assim, é um ótimo Sim. presente para quem entrar, sabe? Ele é para qualquer pessoa, na realidade, não é? Qualquer pessoa que queira perceber um bocadinho mais da sua Ah, espiritualidade, claro. queira Eu já lido com conectar. cartomancia há muito tempo e mesmo assim é um deck que, assim, eu não vejo ele como necessariamente para iniciantes. É um deck que é gostoso de usar. Uhum. Tá? Ok. Sim, eu também coloquei no livrinho de apoio uma receita para cada carta, ou seja, quando, por exemplo, surge uma carta negativa, não é? Porque nós não é possível, às vezes as pessoas dizem, não gosto do tarô porque tem cartas negativas. Eu digo, mas é assim, mas a vida tem todos os Exato. acontecimentos e para nós termos uma vida positiva, nós temos que tomar consciência dos acontecimentos, também dos negativos, também da nossa sombra, também daquilo que nós temos para trabalhar para Com conseguirmos certeza. evoluir positivamente. Então não é possível, nós não termos cartas negativas, porque senão não é real e vivemos uma vida de faz de Claro. conta e não faz sentido. A ideia é nós confrontarmos com aquilo que temos que confrontar e evoluirmos positivamente. Mas para ajudar aquelas pessoas que muitas vezes recebem aquela carta negativa, que ela também existe, não é? Por exemplo, para falar de energia negativa, para falar de entidades negativas, que o oráculo também fala disso, fala dessa energia densa. Para cada uma, no livrinho de apoio, vocês têm o que fazer, ok? Uma pequena sugestão, não é um tratamento profundo, mas é uma pequena sugestão que eu tenho a certeza absoluta que vai ajudar logo a elevar a vibração e a fazer com que a pessoa se sinta bem. E ao mesmo tempo, através dessa tomada de consciência, ela pode sempre fazer algo para melhorar, não é? Portanto, tem todo o lado positivo. Sim, Mas claro. depois estávamos nesta vibração maravilhosa, linda, com o oráculo da alma, toda a gente feliz, toda a gente a consultar as cartas, os seus guias, com mestres ascensos por todo lado. E a Sim, Sofia muito bonito. lembrou-se de fazer o oráculo para comunicar com os espíritos, não é? Foi. Mais uma vez escolhi a Júlia para continuarmos o trabalho, que eu gosto aqui de linhas de orientação semelhantes, não é? E comecei a receber a informação do mundo espiritual, os meus guias, a dizerem que estava a chegar um momento de comunicarmos com espíritos. Porquê? Porque, como vocês sabem, eu trabalho já há bastantes anos, como médium a comunicar com espíritos. Eu ensinei já a milhares de pessoas a comunicarem com espíritos, psicografando, através de mensagens psíquicas, trabalharmos vários tipos, ramos da mediunidade, não é? A mediunidade trans, a mediunidade psíquica, trabalhei isso tudo. E através desse trabalho, inclusivamente temos o meu livro Abraça a Tua Magia, onde vocês podem explorar profundamente a vossa mediunidade. E através desse trabalho que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, eu fui começando a tomar consciência de que existiam dificuldades, como em todos os ramos existem, não é só na espiritualidade, na matemática também existem. Sim. E essas dificuldades prendiam-se principalmente com o facto das pessoas muitas vezes ficarem bloqueadas com aquela questão. Estou a ver ou é a minha imaginação? Pergunta para 1 milhão de euros, sempre. Eu estou a sentir e é de verdade ou será a minha imaginação?
E então surgiu aqui a necessidade de criar uma ferramenta. Eu comecei a receber essa mensagem do mundo espiritual para criar uma ferramenta o, para as pessoas, para elas poderem, terapeutas, poderem comunicar com o mundo dos espíritos, porque do mundo dos espíritos existe muita necessidade desta comunicação. Porquê? Porque esta comunicação é também cura, cura porque há palavras que ficam por dizer quando há acidentes repentinos, quando há mortes repentinas, quando não tivemos coragem de dizer determinadas coisas, quando queremos trazer consolo aos entes queridos que deixámos aqui na Terra. Há tantas coisas às vezes que ficaram por dizer e esta comunicação com o mundo espiritual pode ser positiva, em vez de ser pensada como algo que vá prejudicar os espíritos, na realidade não os vai prejudicar, nós não temos esse poder. Nós, não é? Sim, Existe uma hierarquia espiritual que protege esses espíritos, portanto, se eles vêm comunicar é porque têm autorização para isso, não é? Não está nas nossas mãos aqui, porque mortais, simples aqui na Terra. claro. Dominamos isso, então é melhor tirarmos já essas teias de aranha e simplesmente confiarmos naquilo que estamos a receber do mundo espiritual. E de facto havia aqui uma necessidade de uma ferramenta de conexão com o mundo dos espíritos e eu comecei a receber essas informações, mas desta vez eu não recebi da mesma maneira como eu recebi com o oráculo da alma ou com o oráculo dos seus guias espirituais que a Júlia não conhece, que foi o meu primeiro oráculo em que eu psicografei as mensagens logo. Aqui foi ao contrário, não percebi porque é que aconteceu, mas percebi depois no final. Ou seja, eu vi tudo aquilo que, todo tipo de cartas foram-me surgindo de forma muito rápida, mas sem canalização escrita, como eu fazia com os outros, sem com os textos. Eu recebia, é preciso fazer isto, é preciso fazer aquilo, é preciso fazer aquilo, e depois tu no final é que vais canalizar quando tiveres as cartas, não é? Foi o processo ao contrário. Que Tens aqui as interessante, mensagens. eu não sabia disso. Eu achei que era É, todo um processo muito parecido, assim. não foi, eu Foi pensava que ia ser totalmente o assim. inverso. Eu pensava que ia ser como todos. Nos outros todos foi. Eu recebi, aliás, o que estamos a fazer agora, no Segredo dos Deuses, como é óbvio, ele é primeiro de tudo psicografado todo e só depois desenhado, ilustrado. O Oráculo dos Espíritos foi o único que foi ao contrário, eu não percebia porquê, só percebi depois no final. Então, o oráculo, primeiro eu recebi tudo aquilo que era preciso ilustrar, todas as instruções eu recebi, mas não recebi canalizações. Entreguei tudo à Júlia e ela pintou tudo certinho. E depois eu tirei 15 dias, 20 dias à volta disso, para me dedicar a 100% a psicografar todas as cartas. E nesse processo eu pensava que ia funcionar exatamente como os outros, ou seja, através do meu guia espiritual, que eu ia canalizar todas as cartas, só que não. Então, o que aconteceu foi que de repente, quem vinha para trazer as mensagens eram mesmo os espíritos. Cada carta correspondia a uma mensagem de um espírito que representa, no fundo, as várias personalidades que podem surgir para quem comunica com o mundo dos espíritos. Eles vieram cá. Então foi um processo bastante difícil para mim, porque não pelo processo de canalização, porque isso é algo que eu estou habituada, mas porque emocionalmente é extremamente desgastante. Não foi nada fácil, porque eles vinham realmente com toda aquela energia típica de espíritos que não são guias, mas que foram selecionados lá em cima para virem cá trazer essas mensagens. E alguns tinham uma energia bastante densa, então eu passei assim entre 15 a 20 dias bastante triste, confesso, aquilo deu cabo da minha parte emocional, e eu fiz aquilo tudo seguidinho, rápido, trabalhar mesmo, 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 todos os dias a canalizar, a trazer informação, porque eu precisava que aquele processo acabasse, porque ele de alguma forma estava a tocar na minha vida bastante. Foi mais difícil, mas depois eu percebi como ele se tornava também tão bonito, porque de facto é tão de verdade, não é? E agora, depois partilhei esta história com a Júlia e a Júlia contou uma história dela. E eu pensei, eu acho que é uma história muito bonita para partilharem, para vocês conhecerem a história desse oráculo mágico que têm aí em casa. Então, Júlia. Sim, não, foi uma experiência muito intensa para mim. Eu nem estava imaginando assim coisas assim que às vezes eu contava para as pessoas, elas ficavam, nossa, sério, assim, no meu processo de ilustrar
esse oráculo, né? Porque eu acho que o oráculo da alma, enquanto ele é mais focado assim no nosso campo energético, eu acho que o oráculo dos espíritos, quer dizer, acho não, né? É o que ele é. O Uhum, oráculo dos espíritos é um oráculo muito mais direto, porque esse oráculo contém mensagens do mundo espiritual, são espíritos se comunicando uhum. conosco. Eu acho que, por conta disso, eu acho que é um deck mais sóbrio, sabe? A gente tem respostas assim, mais. Eu acho que assim, em alguns momentos pode até parecer intimidador, mas é aquilo que você falou, Sofia. Na vida não são só rosas, a vida não é uma coisa positiva o tempo inteiro. Eu acho que esse é um excelente deck para a gente ouvir verdades, porque eu acho que os espíritos vêm tanto na forma de conforto como na forma de alerta. Eu acho que assim, a gente não pode usar a cartomancia para usar as cartas só para ouvir o que a gente quer ouvir. Eu acho que assim, alertas são extremamente importantes e eu mesma ilustrando essas cartas, eu recebi alertas, recebi conforto, e eu comecei a ilustrar esse deck logo quando eu me mudei para a Alemanha, né? Eu sou Sim, brasileira, claro, me mudei do Brasil para a Alemanha. Você mudar de país é um processo extremamente te drena muito emocionalmente, financeiramente, fisicamente, muitas coisas, assim, é uma cultura totalmente diferente. Então, assim, eu passei por muitos desafios. Estou muito feliz de estar aqui na Alemanha, né? Profissionalmente, para mim é muito melhor. Mas foi assim, foi um processo. Esse primeiro ano foi muito intenso para mim, altos muito altos e baixos muito baixos. E era tão interessante como muitas cartas que eu ilustrava, eu me sentia tanto alertada quanto confortada. Eu tenho até aqui, né, uma listinha, né, de anotações de coisas que me aconteceram, assim, né, em certos processos. E, conta, que nós queremos saber. claro, vou falar, assim, algumas das cartas que me impactaram mais, assim, né? A carta 13, por exemplo, que é a carta Abraço-te. Aliás, eu acho que teve uma leve mudança de título, né, na impressão, mas é o mesmo Sim, significado. sim. É, essa essa é uma carta que traz muita sabedoria, assim. Essa é uma carta que de um espírito que já está mais assim avançado, né? No Sim. plano espiritual. E eu estava tão desesperada, mas tão desesperada. E no processo de ilustrar essa carta, eu fiz uma luz, né, ao redor da mulher, que é como se ela estivesse sendo abraçada. É, então, assim, todos os problemas que eu estava lidando naquele momento, né, que eu estava ilustrando essa carta, meu Deus, eu preciso achar um apartamento, ai, o alemão precisa aprender, não sei. Foi tão interessante. Eu fui dormir. Quando eu terminei de ilustrar essa carta com essa luz, me veio uma calma, assim, eu tô segura, eu tô viva, eu tenho um teto na minha cabeça, sabe? Os meus problemas não são problemas que não têm solução. A vida não é tão complicada quanto. Então, assim, foi como se uma luz de sabedoria tivesse me passado uma paz, assim, sabe? E eu acordei 10 vezes melhor, assim depois de Uhum, ter ilustrado essa carta, sabe? Porque foi como se uma entidade com muito mais sabedoria do que eu tivesse me influenciado, assim, sabe? Eu achei muito interessante. uhum. É. Então, essa foi uma experiência muito positiva que eu tive. A carta 11 também, né? A carta. Eu vou tagarelando, Sofia, você me corta Diz, quando diz, você por quiser, favor, nós tá? queremos ouvir histórias. Claro, pois é. Então, a carta 11, né? Que é a carta da casa. É, enquanto eu estava ilustrando essa carta, né? Foi muito interessante porque eu estava ilustrando com muita pressa, né? A gente estava um pouquinho atrasada, né, no nosso esquema, e eu estava com muita saudade da minha família, assim, uma saudade muito, muito intensa. E eu tenho muitas mensagens através de sonhos, assim, eu sinto muitas presenças em sonhos mesmo. Uhum. E foi no meio do processo dessa carta que eu tive um sonho com meu pai, que faleceu na pandemia, né? Infelizmente, uma pessoa que era muito próxima. Ele veio e me deu um abraço, assim, muito gostoso. Foi a primeira vez que eu tive um sonho. Eu já tinha sonhado com meu pai antes, mas foi a primeira vez que eu sonhei com meu pai. E senti, fico até assim emocionada falando. E eu sentia contato físico com ele dentro do sonho, sabe? Sim. E assim, a carta da casa é uma carta que é muito relacionada à família, mas também a pessoas que te trouxeram um conforto. Eu acho que assim, nesse deck a gente tem mensagens com o mundo espiritual, tanto de espíritos, eu acredito, né, que a gente já teve contato em vidas passadas, que voltam, né, para nos dar certas mensagens, quanto às vezes pessoas que conhecemos nesse plano mesmo. Então, isso também foi uma experiência muito forte. É, a carta 21, né, que é Memórias em Objetos,
também achei muito interessante, né? Porque é uma carta que mostra quadros e pinturas e tudo. Eu não sabia como ilustrar essa carta, na verdade. E eu tava muito, foi muito doido isso. Esse ninguém acredita como eu conto, te juro, porque essa é uma carta que eu Olha, tava procrastinando fazer. Tava procrastinando fazer essa carta, porque eu não sabia como é que eu ia representar, porque você me mandou porta-retratos e tudo, assim, é uma carta que simboliza memórias, né, em formas de objetos. Pensei, a gente está fazendo um estilo assim medieval para esse deck, não sei como que eu vou fazer, não tinha fotografia nessa época. E eu pensando e pensando, procrastinando. E ao mesmo tempo que isso aconteceu, eu tinha um envelope de fotos, né? Fotos com meu pai, fotos da minha família, toda lá no Brasil. Eu não achava esse envelope por nada, Sofia. Eu procurava na casa inteira. Ai, não acredito que eu perdi. Eu devo ter jogado fora. A Alemanha é tanta burocracia, tanto papel, que inferno, perdi minhas fotos. Eu te juro, eu terminei essa carta do Memórias em Objetos e eu achei o envelope oh, magicamente que mágico! no dia seguinte. Eu tinha colocado ele dentro de uma pasta, assim, e foi muito bom, porque, assim, essa pasta é uma pasta que, inclusive, dava para jogar fora, assim, por pouco. Ela não foi para o lixo, assim, mas eu botei nessa pasta sem querer com alguns outros envelopes, mas, assim, isso foi uma experiência muito legal também, de ter acontecido. Aí eu tava até pensando, vou cobrar um extra para Sofia pelo baque espiritual, que é muito, muito forte de ambos os lados, os altos e os baixos. Assim, a carta 23 assim, né, que foi a partir com o segredo. Essa, essa é uma carta também que me deixou muito encucada, assim, né? Porque essa é uma carta que fala sobre um espírito que é muito agradador, muito resignado, assim, né? Hum. É um espírito muito frágil. Então, assim, é um espírito que não se manifesta muito. E aqui na Alemanha, né, eu estava muito dependente de certas pessoas, assim, que estavam me ajudando. Eu tenho uma tendência a ser uma pessoa muito agradadora, sabe? Uhum. É, eu tenho dificuldade de me impor de vez em quando para as coisas que eu quero mesmo, sabe? É uma coisa difícil. E eu não consigo. E essa carta também, desenho desse livro, é uma coisa que eu estava assim, eu não estava conseguindo terminar essa carta, sabe? O ângulo do livro, tudo. Por que estou demorando tanto nessa carta, sabe? E aí eu pensei realmente assim, eu preciso me impor mais, porque eu sou uma pessoa agradadora, lendo o significado da carta, né? Eu fui ficando Sim. encucada. Aí eu fiquei, gente, essa carta está me prendendo aqui. E eu preciso e eu comecei assim, foi interessante, porque eu consegui me comunicar melhor numa situação que eu estava sendo extremamente submissa, assim, com parentes, assim, é, coisas que estavam me incomodando, sabe? E foi, enfim, foi um momento interessante também, porque eu acho que quando eu demoro para fazer uma carta, isso é muito comum, assim, eu acho que a carta quer me dizer alguma coisa, eu tenho que prestar mais atenção no significado dessa carta, eu tenho um motivo para eu estar presa ali. Sem Então, dúvida. isso é muito legal. Então, tanto nas cartas positivas quanto nas... E aquilo, o Oráculo da Alma também tem cartas negativas, Uhum. mas eu acho que as cartas, tanto negativas quanto as positivas desse oráculo, têm uma mensagem mais direta, assim. Eu acho que nos dá uma orientação mais sóbria. Então foi isso. Eu consegui me impor em certas situações e a carta fluiu. É muito engraçado, né? Mas, assim, essa carta foi muito. A carta 26 a minha morte foi dolorosa. Essa carta foi uma carta muito difícil para mim de ilustrar, porque essa carta tem uma energia muito forte, assim, uma energia bem pesada. E, assim, imagino até que para você psicografar essa carta deve ter sido difícil, né? Isto foi um bastante duro o processo. Eu acho que, pronto, neste momento esta magia está no mundo, não é? Mas foi bem difícil. E é muito interessante porque eu não imaginava que tu desse lado também estivesse a ter estes desafios todos. Essa é muito interessante porque, por exemplo, quando eu pintei o oráculo da alma, não sei, isso deve-te acontecer a ti também. Há um momento em que nós sentimos que a energia começa a estar na carta. Não sei se sentes isso. Sim, sim, é um baque que vem, É assim. uma cena que eu não sei explicar. É uma coisa muito mágica. E por isso é que é assim, pintar um oráculo não é para qualquer pessoa. Porque de facto tem que se sentir aquela energia. Porque nós pintamos, pintamos, pintamos e às vezes aquilo não está a dizer nada. De repente parece que cai ali a energia e nós dizemos, chegou. Não é? Exato, exato. É uma coisa, assim, que parece que realmente algo entra em você.
e você É, consegue fazer o que você tem que fazer. E pode ser um processo muito gostoso ou um processo bem pesado, assim, dependendo do que você quer está canalizando transmitir. ali, né? Pois é. Então, assim, eu tive muitos sonhos com essa carta, na verdade, né? No Então, momento que eu comecei a conta-nos. ilustrar. Nesse sonho, assim, eu vi uma pessoa, assim, que fez todas as escolhas erradas possíveis na vida, assim, sabe? Situações assim, eu não, porque são flashes que a gente vê, né, nos sonhos, não, você não consegue ver do início ao fim uma história. Mas assim, eu senti esse espírito dentro dos meus sonhos, assim, quer dizer, no caso foram mais pesadelos, mas eu interpreto como sonhos porque não era algo tentando me atacar, era uma mensagem, sabe? Era alguém querendo transmitir para mim a energia que eu tinha que passar nessa carta. Então, assim, era o espírito de uma pessoa extremamente passional e destrutiva, sabe? Era, era um espírito assim que se via sempre cercado de inimigos, quando o maior inimigo desse espírito, né, na vida dele era ele mesmo. Então, assim, o que eu me lembro muito são os olhos, né? Olhos com muita dor, com muito sofrimento. E foi um espírito que teve um fim muito trágico, assim. É difícil para mim dizer, exatamente o que que aconteceu com esse espírito, mas eu sei que, assim, acabou mal, sabe? Muito mal. Então, foi um fim trágico e eu acho que é importante as pessoas não terem medo das cartas, porque essas cartas não estão aqui para te assombrar, uma carta negativa que você pega ou te dizer que uma coisa ruim vai acontecer, elas são alertas, assim. Porque, inclusive, eu estava num processo de fazer decisões muito difíceis na minha vida, né, com relação a para onde eu ia me dar, relacionamento, se eu ia ficar, se eu não ia ficar na Alemanha, e eu estava, assim, engajando em comportamentos ruins nesse processo, sabe, para extravasar de vez em quando e tudo, e assim, foi num momento de alerta, né, para mim também, porque às vezes a gente está culpando todos ao nosso redor pelos nossos problemas e tudo, e a gente não vê o quão autodestrutivo a gente pode estar, né? Mas assim, eu lembro, inclusive eu lembro, tenho uma visão tão nítida desses olhos que quando eu te mandei as cartas, né, para impressão, pouco antes, né, de você mandar, eu falei, cara, os olhos não estão com o sofrimento que eu tive nesse sonho. Eu fui lá rapidinho, editei, botei o olho assim, mais avermelhado, mais pesado assim. E e foi isso. Mas eu, assim, eu fiquei com uma energia muito pesada, sofri durante uma semana, assim, minha família até me perguntava, tá tudo bem, que não sei o quê. Claro que, assim, nós estamos criando essas cartas, sabe? Não significa que o leitor vai usar a carta, eu vou ficar... Não, não é assim. É porque o processo de criação, eu acho que é uma coisa que nos afeta Sim, bastante. eu por acaso o que eu sinto também é que todos estes espíritos que vieram trazer estas mensagens, eles vêm trazer numa energia de amor para não faças o mesmo que eu fiz, não é? Exato, exato, É não é aquilo. essa, Tá? nós comunicamos com eles através tanto do meu processo de canalização escrita como do teu processo de canalização através da ilustração, mas eu sinto sempre muito amor da parte deles, muito amor no sentido de estou aqui para te ajudar, atenção, não Sim, entres nessa situação, olha o que tu estás a fazer à tua vida porque eu também já fiz, não faças, não sim, é? exato. Tanto que os resultados que eu tenho, né, lidando com as cartas ruins, são bons resultados, porque são alertas. Então, assim, eles estão aqui para nos ajudar, eles não estão aqui para nos levar para o mau caminho. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que estar com a mente muito aberta para entender, né, o porquê que esse espírito está querendo falar com você. E isso eu acho extremamente profundo, assim, eu acho que as pessoas têm que ver isso como um presente, mesmo o que pode, a princípio, parecer uma coisa negativa, vem para um bem maior para você. Sim, ele é um oráculo bastante profundo mesmo, que nos leva assim e nos permite comunicar com espíritos, porque muitas vezes era aquilo que era um bloqueio para as pessoas que comunicam, para os médiuns, para que elas consigam, pelo menos às vezes, desbloquearem. De repente, nós queremos comunicar com o espírito de uma mulher, selecionamos a carta da mulher, vemos qual é que é a mensagem que ela nos dá quando nós falamos, por exemplo, de ah, situações em que há uma descrição de como é que a pessoa faleceu, também nos vai permitir, porque também temos as doenças prolongadas, não é? Isso permite-nos identificar, validar. Nós estamos à procura também de evidências que nos levem a ter a certeza, sim. Eu estou mesmo a falar com este espírito está mesmo aqui, porque eu sei a história dele e sei que ele morreu desta maneira. E depois ele traz-nos uma mensagem. Nós, a partir do momento em que nós descobrimos as evidências, nós conseguimos receber as mensagens. E temos também, por exemplo, mesmo a carta da capa. Recordas-te que é aquela carta que eu adoro? Uhum. Da música.
não é? Sim. Que nós recebemos mensagens através das melodias. Sim, essa carta, inclusive, foi uma carta que, nossa, eu tava ouvindo tanta música, Sofia, enquanto eu ilustrava essa carta. Não, engraçado, quando eu tô em fases mais atoladas, eu gosto de vez em quando de ouvir podcasts e tudo, mas realmente essa carta eu tinha que ouvir. Inclusive, tava ouvindo Chopin enquanto eu ilustrava essa carta, assim, para sentir bem e tudo. É uma carta muito. Sim, porque muitas vezes os espíritos comunicam connosco através da música e quando essa carta surge é para trazer uma alerta para as pessoas que estão a consultar o oráculo dos espíritos estarem mais atentos às músicas que vão ouvir no rádio, porque vai haver um espírito que vai comunicar com elas através e que vai trazer uma mensagem mesmo certeira para que as pessoas consigam orientar a sua vida de forma positiva, não é? Sim, sim, música é uma coisa que tem um poder imenso, assim, né? Acho que as pessoas subestimam demais o poder da música. É sempre, por exemplo, quando eu que já estudei vários anos de mediunidade na Arthur Findlay College, nós utilizamos mesmo a música para comunicar com espíritos, é uma das estratégias. Ah, que interessante! É. Eles vêm com música nós conseguimos. É, mas se reparares, todas as religiões utilizam a música, não é verdade? Sim, a música é a forma de arte que toca todas as pessoas, assim, Se reparares, Não. religiões afro-brasileiras, Umbanda, Candomblé, utilizam a música. Sim, Vais para a religião católica, tens cânticos, todos utilizam a música. todos. Não existe cultura sem música. Exatamente, nós às vezes não fazemos a ligação, mas não, a música está em todos, porque é uma forma de conexão com o mundo espiritual. E quando essa carta da melodia, ela surge, ela vem precisamente trazer essa mensagem, trazer a mensagem de que os espíritos vão comunicar connosco através da música. Foi Sim. realmente um processo desafiante, sem dúvida, mas eu acho que realmente permite que todas as pessoas se comuniquem com o mundo espiritual, tragam aquelas mensagens que não substitui o calor de um abraço, como eu costumo dizer, mas que nos dá a certeza de que existe vida depois da morte e que aquela pessoa que nós amamos tanto e que já partiu para o mundo espiritual continua connosco, continua mais próximo do que o que nós podíamos imaginar e, na verdade, nós. Nunca precisamos dizer mesmo o adeus não existe, não é? É sempre. Eles estão por perto, estão simplesmente num outro plano. E no fundo é também esta mensagem que eu quis passar aqui com o Oráculo dos Espíritos: é vocês terem uma ferramenta que vos vai permitir comunicar com o mundo espiritual. É muito engraçado que todas as pessoas que muitas vezes fazem estas ferramentas, as minhas ferramentas, Uhum. todas elas têm transformações na vida. É muito giro mesmo. Sim, eu consegui me mudar para a Alemanha, inclusive, há pouco tempo, né? Depois de terminar o nosso primeiro oráculo, assim, foi Uhum. o momento que eu estava. Esse oráculo me passou muita tranquilidade, muita paz, assim. Eu estava muito estressada, né? Então foi um bom auxílio para mim, o processo de ilustração, né? Eu aprendi bastante tanto com o processo de ilustrar as cartas, né? É, quanto com ler, né? Todo o conteúdo. Então, assim, eu sinto mudanças muito positivas na minha vida, inclusive, desde que eu te conheci, Sofia. Então, assim, desde que eu tive essa interação tão direta e tão profunda com o seu trabalho, sabe? Que bom, boas Pois notícias. pois é. Então, é uma coisa, eu realmente, com esse deck, assim, o deck, o Oráculo dos Espíritos, eu realmente acho que eu acho que ele vai dar respostas muito claras para as pessoas, porque assim, esses espíritos foram pessoas, sabe? Então, assim, a gente está falando de problemas reais, de pessoas reais. A gente vê, por exemplo, a carta da pobreza, né? Sempre tive problemas financeiros, assim. A gente vê muito em outros oráculos, né? Os mais tradicionais, a carta do dinheiro, que é a carta que representa a riqueza, né? A gente tem isso tanto no Kipper, quanto no Lenormand, quanto no Tarot também, né? Em Uhum, certas interpretações. Então, assim, eu acho que é muito interessante a gente ver um ponto de vista humano, né? Que a gente tem nessas cartas, porque é, a gente quer sempre ver fortuna nos decks, certo? claro. Quer dizer, nas nossas leituras. Todo mundo quer ver que vai ganhar dinheiro. Mas é muito importante, de vez em quando, a gente ver um alerta para saber, eu estou lidando bem com a minha vida financeira, assim. Eu acho muito interessante o espírito que traz isso como Hum, alerta, assim. Então, tem questões, assim, muito humanas nesse deck. A gente tem também uma carta que representa a adicção, que eu achei muito interessante, né? A carta da dependência, a carta 30. uhum.
Essa é uma carta que me toca muito porque é uma coisa que eu nunca tinha visto em nenhum outro oráculo, né, sendo representado de forma tão direta. Eu acho que assim a gente consegue ter leituras mais subjetivas com outros decks, né, do que possa apontar para esse tipo de problema. Eu, por exemplo, tive problema com dependência química, com remédios prescritos, né? Foi um problema muito grave na minha vida. Tô limpa já há 5 anos e meio. Mas eu achei muito interessante, assim, a gente ter esse alerta. Inclusive, quando eu estava desenhando essa carta, eu tenho um parente também, né, que lida com problemas parecidos aqui na Alemanha. E eu estava, assim, chateada com a situação, né, com esse parente, assim, o trabalho que estava dando para outros parentes, assim, uma coisa, uma situação injusta. E foi interessante que no momento que eu estava de mais revolta, assim, foi, Foi foi quando quando me veio essa carta para ilustrar, que ela estava, assim, faltando, né, entre umas das que eu estava precisando. Ah, tem que lembrar, assim, esse espírito quer me avisar, provavelmente a ter um pouco de compaixão e também a ficar alerta às minhas próprias questões. Enfim, achei isso muito interessante. eles vêm sempre trazer mensagens, eu acho que é algo mesmo muito interessante, porque de facto nós quando estamos a conectar, quando estamos a canalizar um oráculo, aliás, ou livro sempre, ou quando eu estou a desenhar uma formação, é sempre, aquilo vem sempre trazer qualquer coisa para mim, nunca fica só, não é só para passar, eu passo pelo processo de crescimento sempre. Sim. E de facto, este oráculo dos espíritos, pronto, de todos os oráculos, foi aquele que mais mexeu comigo a nível emocional, foi bem intenso, mas que eu percebo que é muito importante e percebo porque é que ele veio, não é? Porque é que eu recebi a mensagem que era para criar este oráculo, porque de facto o mundo dos espíritos quer comunicar connosco, certamente se alguém desse lado sentiu o apelo por este oráculo, é porque tem alguém no mundo espiritual que lhe quer trazer uma mensagem, não tenho dúvidas disso. Quer estar mais próximo, quer comunicar, e este oráculo pode ser mesmo essa ponte mágica que permite esta comunicação tão bonita, que pode ser bonita, não tem que ser algo pesado, pode ser leve, pode e deve ser leve. Porque é assim também que eu vejo a energia do mundo espiritual, é de uma forma muito bonita. Embora, claro, nós sabemos e temos que lá colocar algumas cartas que às vezes não são positivas, mas que é a realidade e que as pessoas querem contar a sua história. E a sua história, a história desses espíritos, às vezes é uma história que passaram por momentos difíceis, é normal, não é? Claro, claro, é um deck assim que eu acho ele extremamente humano, assim. Eu acho que contanto que as pessoas tenham a consciência de que essas mensagens estão vindo para o bem para elas, sabe? Não precisa, não vai ser uma leitura pesada, vai ser uma leitura leve, assim. Tenho Então certeza que sim. as pessoas não precisam assim ficar com o pé atrás porque elas têm muito a perder com o medo, sabe? Não tenham medo nessa vida. Sim, mas isso eu Coragem, acho mas que todas as pessoas que me seguem, se há coisa que elas aprendem é mesmo a lidar com o medo e claro. muitas delas, quando eu peço os testemunhos, o que me dizem é finalmente deixei de ter medo, não é? E é Pois assim, é, exato, dizem muito muitas vezes, legal. ai, eu já não tenho medo, eu já não tenho medo, obrigada, mas eu dizia, não faço terapia para o medo, tá bem? Eu não sou psicóloga. Eu só explico como é que funciona aqui o mundo espiritual e vocês, através do conhecimento, conseguem perceber. Nós precisamos, conhecimento é poder. Conhecimento é poder. E quando nós conhecemos o que é que vai acontecer e quando nós temos a mensagem, nós conseguimos controlar as variáveis. E é aí que nós ganhamos. É aí que é a vantagem. Exato, Não é? exato. Conhecimento é poder. E assim, eu acho que a forma que a gente consegue ter autoconhecimento com essas mensagens, né, de acordo com a sabedoria que esses espíritos querem nos passar, é uma coisa assim que a gente não pode abrir mão. É uma experiência muito única, assim, para mim foi muito impactante todo o processo. E acho que coragem é uma das maiores virtudes que o ser humano pode ter, sabe? Então, Sem assim, dúvida. pois é, então você enfrentar aquilo que você está com medo de olhar, porque alguém passou por isso e pode estar querendo te alertar, né? Uma coisa que, assim, sempre. E já É tem muitas isso. mensagens Exatamente. extremamente positivas também, assim. Exatamente, eu já recebi muitas mensagens, felizmente, ao longo da minha vida, e continuo a receber sempre, mesmo quando às vezes as mensagens são negativas, e que eu digo que não quero receber, eles só me perguntam, mas queres mesmo deixar de receber? De E eu, alguma não, eu forma, estava a brincar, eu quero continuar a receber, Deus me livre, quero ser sempre exato. avisada, por favor.
Eu também, eu gosto de, assim, inclusive quando eu estou procurando cartomantes, assim, essas coisas, eu gosto de quem me fala verdades, não gosto de quem me dá leitura mamão com açúcar, falando bonitinho, só coisa boa, não, porque, assim, eu quero Sim, saber onde eu posso evoluir, onde eu não ter que ficar alerta, assim, inclusive quando eu faço comigo mesmo, né, uma leitura de uma coisa ruim que está para acontecer, isso me impulsiona a fazer todo o esforço da minha vida para ir na direção oposta, sabe? Então, acho que as pessoas, às exatamente. vezes, na cartomancia se enganam no sentido de achar que é só uma previsão de uma coisa que não tem como você impedir. Ai, meu Deus, tive uma leitura ruim. Não, isso é uma mensagem para você reunir forças para não Claro. permitir que isso E para aconteça. criar a Então, mudança. Exatamente, é isso mesmo. e tem cartas que trazem tanto conforto também, mas tanto conforto, tão positivos. A carta 34 que é recebe os meus sinais, né? Acredito que essa também a gente, quer dizer, você deu uma leve alterada no título, mas o mesmo significado, né? Uhum. É, essa é uma carta que me trouxe muita confiança quando eu estava num momento muito frágil, sabe? Me sentindo muito pequena aqui. O Uhum. povo alemão é um povo difícil de se conectar. Eu gosto muito dos alemães, mas assim, quem tem experiência sabe que é difícil, né? Conseguir uma conexão com as pessoas assim a curto prazo aqui. O frio também, eu estava no inverno alemão, uma coisa que eu nunca tinha lidado. Eu achava que eu gostava do frio no Brasil, até experienciar esse caso, eu estava assim. Exato, eu visei. Exato, você me falou mesmo, você falou, prepare-se para o frio. Eu falei, não, eu gosto de um tempo meio dark, eu gosto que o Brasil é muito quente, que eu não sei o quê. Enfim, então assim, eu tava no frio, tava me sentindo muito solitária, tava com dificuldade de transporte, um monte de coisa assim. Gente, essa carta, eu ilustrei essa carta, né, essas flores e tudo, assim, é uma carta que me trouxe tanta confiança, assim, no sentido de, ela me trouxe um calor, mesmo no inverno, Uhum. sabe? É uma carta assim que me trouxe leveza, sabe? Mas de uma forma assim mais alegre. Foi uma carta assim que me deu um up só de ilustrar essa carta, sabe? Boa, é Então, isso mesmo que nós queremos, é esse up para te sentires bem. E agora estamos a fazer outro que não vamos divulgar o nome, não é? pois é uma surpresa. É um deck que eu tô Mas é muito bem animada, mais gente. leve, Eu não vou é? usar muito também. Esse deck eu preciso demais desse deck na minha vida. Gente, ainda mais nos dias de hoje. Acho que todo mundo vai querer usar muito também. Mas este aqui é bem mais doce, não é? Mais doce. Com certeza. Pronto. Esse é Já um deck. acabou a profundidade, espero eu. Acho que não, acho que ainda não acabou a profundidade, porque já estou a receber mensagens para o outro, meu Deus. Opa! Mas Já também não é fofinho, também não é assim, como é que seu corpo aguenta? Não é também é fofinho. daqueles de mergulhar lá no fundo, ir lá buscar aquilo que está escondido. Bem, mas pronto. Para já estamos na versão light agora, lightly, Sei, vamos é ter um agora o que nós processo mais estamos a light. viver. Uhum. Neste ano 2025. Vamos falar aqui sobre, depois vocês vão receber aí na vossa casa o Oráculo dos Espíritos, de certeza absoluta que vão arranjarem um espacinho para ele, para este amor que vai dentro de uma caixinha. E resta-me agradecer muito aqui a presença hoje da Júlia, da partilha desta experiência mágica. E que vocês aí desse lado gostem tanto destes oráculos como nós e que consigam perceber aqui a nossa entrega total para que ele possa fazer mesmo a diferença na vossa vida e que vocês consigam conectar-se com as pessoas, com os vossos entes queridos, com as pessoas que vocês amam e que já não estão aqui neste plano, mas que estão sempre, sempre, sempre a olhar para vocês. Ok? Obrigada. Prazer estar aqui, Sofia. Muito obrigada. Eu vou saber que as pessoas estão com a minha arte nas mãos delas, encontrando respostas, assim, me traz assim um calor imenso no meu coração. Quem quiser entrar em contato comigo, meu e-mail é juliaflor, FLOHR, flor@gmail.com. E depois eu deixo os teus contactos. Um Uhum. beijinho, obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.